Olá, e hoje vamos continuar falando sobre astronomia. Mais especificamente sobre os movimentos da Terra. Atualmente, nós sabemos que a Terra, assim como os outros planetas do Sistema Solar, eles apresentam vários tipos de movimento. Dois dos mais importantes desses movimentos são a rotação e a translação. Quando nós vemos o movimento, que é chamado de movimento aparente do Sol, né, no céu, por exemplo, de manhã o Sol nasce do lado leste, e durante o dia ele se move no céu, e horas mais tarde ele se põe no lado oeste. Nós chamamos de aparente, movimento aparente, porque o que nós estamos observando na realidade é um efeito do movimento da Terra, e não propriamente o movimento do Sol. O movimento aparente do Sol no céu, ele ocorre como uma consequência do movimento da Terra em torno do próprio eixo, que nós chamamos de eixo imaginário, né? Porque não tem um eixo de verdade passando pela Terra. Mas esse próprio eixo, né, ele atravessa o planeta do Polo Sul até o Polo Norte. Esse movimento em torno do próprio eixo é o que nós chamamos de rotação. A Terra, ela demora cerca de 24 horas para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Essa varetinha aqui é esse eixo imaginário, né? Porque, obviamente, ele não existe de verdade. É só para a gente ter uma noção, né, de onde estão localizados esses polos e como se dá esse movimento. Esse tempo de 24 horas, que é o tempo para realizar uma rotação completa em torno do próprio eixo, é o que corresponde ao dia terrestre. Quando é dia no Oceano Atlântico, por exemplo, aí é noite no Oceano Pacífico. E quando anoitece no Oceano Atlântico, amanhece no Oceano Pacífico, né? Como que é a rotação dos outros planetas? Será que também ocorre, né? Será que os outros planetas também giram em torno do próprio eixo? A resposta é sim, né? Isso está relacionado à gravidade dos planetas. Então, todos os planetas, eles apresentam rotação. Obviamente, essa rotação, ela depende da distância ao Sol, depende da massa do planeta, depende de vários fatores. Então, ela não é a mesma em todos os planetas. Aqui, né, só para vocês terem uma ideia dos 8 planetas do Sistema Solar, né? Mercúrio, o que seria um dia em Mercúrio corresponde a 58 dias da Terra, né? Então, o dia lá é muito longo. Olha como gira devagarinho, né? E bem devagarinho, e não tem nenhuma inclinação com relação ao eixo. Vênus, um dia corresponde a 243 dias na Terra. Então, um dia também Vênus é muito longo. Né? Na Terra, como eu mencionei, são cerca de 24 horas, né? Mais ou menos, e apresenta uma inclinação com relação ao eixo principal, né? Uma inclinação de 23,4 graus. Marte tem um dia e pouco, né? Corresponderia a um dia e 36 minutos, então quase a mesma coisa que a Terra. Também tem uma inclinação muito parecida com a Terra, então observem que a Terra e Marte têm uma situação muito parecida com relação à rotação. Né? Júpiter, o dia já é bem curtinho, né? São cerca de 9 horas. Saturno também 10 horas, Urano 17 horas e Netuno 16 horas. Então, todos os planetas apresentam rotação, mas essa rotação varia, não é igual. Como eu mencionei, existe uma inclinação do eixo terrestre. Então, a Terra, ela não é assim. Ela fica assim. Então, ela tem uma inclinação. Né? Então, aqui a gente vê a linha do Equador, só que ela fica deitadinha, que tem uma inclinação, né, de 23,27 graus. Essa inclinação, que nós chamamos de eixo de rotação, ela é muito importante. Esse eixo de rotação que se encontra inclinado com relação a esse plano imaginário vai ser muito importante, porque isso garante as estações do ano. Como assim? Eu vou explicar, né? Então, a inclinação vai ser responsável por 2 importantes fenômenos que vão ocorrer na Terra. Primeiro, o tempo de duração do dia e da noite varia com a região em que se encontra um observador, né? Por exemplo, o dia aqui, né, no Brasil,
A duração do nosso dia é diferente do que a duração do dia de alguém que mora aqui em cima, quase chegando no Polo Norte. Vocês vão entender o porquê. E a radiação solar, ela não incide com a mesma intensidade nos hemisférios norte e sul ao longo de todo o ano. E essa diferença na intensidade luminosa que é recebida nos dois hemisférios é que divide as estações do ano. Vou explicar como. Então, observem aqui, então, a gente tem a Terra com esse eixo imaginário de rotação e o Sol. Então, os raios que saem daqui, eles vão atingir o hemisfério norte e vão atingir também o hemisfério sul. No solstício de dezembro, que é dezembro, é o verão aqui no hemisfério sul, a quantidade e a intensidade de raios luminosos no sul, ela é muito maior do que no norte. Então, por isso que nós temos verão no hemisfério norte durante o mês de dezembro. Agora, vamos observar. Então, aqui a gente está vendo o hemisfério norte durante o solstício de dezembro. Percebam que a quantidade de intensidade luminosa é maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Agora, vamos observar durante o mês de junho. Durante o mês de junho, acontece o inverso. Porque durante o mês de junho, a quantidade de raios luminosos, a incidência luminosa no hemisfério norte, ela é maior. E, portanto, vai ser verão no hemisfério norte durante o mês de junho. Já no hemisfério sul, há um recebimento menor, de raios luminosos. Ou seja, vai ser inverno no hemisfério sul durante o mês de junho. Então, as estações do ano, ela tem relação com essa inclinação. Vamos ver aqui, entender um pouco melhor isso. Então, quando a Terra está girando ao redor do Sol, então tem esse outro movimento da Terra, que é o movimento de translação. Translação está relacionada a qualquer movimento que um corpo celeste faz ao redor de outro. Então, nesse caso, a gente está estudando a translação da Terra. A Terra leva cerca de 365 dias e 6 horas para completar uma volta ao redor do Sol. É isso que a gente chama de ano. A órbita que a Terra descreve, ela é aproximadamente circular, mas obviamente ela não é circular. A gente já falou disso, A órbita ela é elíptica, como falou lá o Kepler. Mas ela é quase circular. Para a gente entender, a gente pode até considerar que fosse circular. Esse movimento da variação da distância entre o Sol e a Terra é insignificante, Então, não é a distância com relação ao Sol que vai influenciar as estações do ano. Então, não é que aqui ela está mais perto, vai ser verão. Não, não é isso que influencia. O que influencia é essa inclinação. Por quê? Olha só o que acontece. Ao girar em torno do Sol, o eixo de rotação da Terra ele permanece inclinado com relação ao eixo orbital. Dessa forma, a quantidade de radiação que chega nos hemisférios varia ao longo desse movimento de translação. E isso é o que determina essas mudanças climáticas que são periódicas, ou seja, elas se repetem, Todo ano elas se repetem, que são as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Como assim? Vamos observar? Então, está aqui o Sol. Então, a radiação, aqui a Terra, observem a inclinação da Terra. Então, aqui, a gente pode perceber que o hemisfério norte, ele vai receber uma maior incidência luminosa. Então, se nessa época o norte está recebendo maior incidência luminosa, olha só como ele está, vamos dizer, mais perto do Sol, Mas é por causa da inclinação, não é a proximidade da Terra, mas por causa da inclinação, ele recebe uma maior incidência luminosa. Olha o hemisfério sul. Então, durante essa época aqui, que é o solstício de inverno, o hemisfério sul recebe uma menor incidência luminosa. Aí a Terra continua girando ao redor do Sol. À medida que ela gira ao redor do Sol, quando ela chega aqui do outro extremo, por causa do eixo de inclinação, olha o que acontece. Agora, esse ladinho aqui, que é o hemisfério sul, ele vai receber a maior intensidade luminosa, ele recebe mais luz, o que garante as maiores temperaturas, consequentemente, Então, quando a Terra está nessa posição, por causa do movimento de translação, o hemisfério sul vai receber mais intensidade luminosa, acontece o que nós chamamos de solstício de verão, no dia 21 de dezembro, que é o início do verão. Como o sul recebe maior intensidade luminosa, mais calor, maiores temperaturas, mais chuva, que vai influenciar todo o clima. Então, percebam que se não tivesse esse eixo de inclinação, se a Terra ela não ficasse deitadinha assim, que fosse assim, não haveriam diferentes estações do ano.
Porque durante todo esse movimento de translação, os dois hemisférios receberiam a mesma intensidade luminosa. Isso não acontece por causa do eixo de inclinação da Terra. Então, o hemisfério norte e sul recebem intensidades luminosas diferentes, né? Então, o que está associado às estações do ano? Primeiro, o movimento de translação da Terra. Segundo, o eixo de inclinação. Então, não é somente o movimento de translação, é o movimento de translação associado ao eixo de inclinação da Terra, que é esse eixo de 23 graus, né? Então, de modo resumido, a Terra apresenta dois importantes movimentos. Um é o movimento de rotação, é um movimento de rotação que garante dia e noite. E o segundo é o movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra, né? Esses dois fatores, translação e inclinação, garantem as estações do ano. Trouxe algumas perguntinhas interessantes, de algumas dúvidas que podem surgir. Um aluno disse que o movimento de rotação é aquele que o planeta faz ao redor do Sol, enquanto o movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do próprio eixo imaginário. Está correto o que o aluno disse? Dá uma pausa, pensa, responde e me diz, está correto ou não? Não, pois o movimento de translação é aquele que o planeta faz ao redor do Sol, enquanto o movimento de rotação é aquele em que o planeta gira em torno do próprio eixo, né? Então, esse é o movimento de rotação. O que aconteceria com a duração do dia se a Terra girasse mais lentamente ao redor do próprio eixo? Dê uma pausa e responde. Se a Terra girasse mais lentamente, a duração do dia aumentaria, seria parecido com Vênus, com Mercúrio, né? Nosso dia seria muito mais longo. Porque, enquanto é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Dá uma olhada na sua matéria, dá uma olhada no seu livro, se precisar, volta um pouquinho o vídeo. Porque, enquanto é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Não respondam que durante o verão a Terra está mais perto do Sol e durante o inverno ela está mais longe. Não, né? A distância da Terra é a mesma nas duas situações. O que muda? Bom, é a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita ao redor do Sol que afeta essa distribuição dos raios solares sobre a superfície dos hemisférios, né? Isso, obviamente, ao longo do movimento de translação. Quando a incidência solar é maior no hemisfério norte, vai ser verão, e ela vai ser menor no hemisfério sul, portanto, vai ser inverno. Se a inclinação do eixo da Terra fosse de 90 graus em relação ao plano orbital terrestre, as temperaturas nas linhas do Equador seriam as mesmas das regiões dos trópicos? Então, a gente tem uma pequena inclinação aqui de 23 graus. Se ela fosse de 90, seriam as mesmas das regiões trópicos e polos? Por quê? Com base nessa situação, explique o que aconteceria com as estações do ano. Então, respondendo à primeira pergunta, né? Se a inclinação fosse de 90 graus, as temperaturas nas linhas do Equador seriam as mesmas dos trópicos e dos polos? Não, porque a Terra ela é aproximadamente esférica, né? A palavra mais certa é geoide, mas ela é quase redonda. E a sua superfície ela é curva. Então, a Terra ela faz curva. A Terra não é plana, que fique bem claro, né? Então, ela é curva. E assim, a incidência luminosa ela sempre vai ser diferente. Por quê? O que está no meio aqui, olha, vai receber maior intensidade luminosa do que o que está nas extremidades. É como se as extremidades estivessem mais longe, né? Um pouquinho para receber essa intensidade luminosa. Olha, o que está no meio, que no caso são os trópicos, né? Linha do Equador aqui, recebe uma maior intensidade luminosa. Então, as regiões que ficam mais inclinadas à medida que nós afastamos do Equador em direção aos polos, recebem uma menor radiação solar. Com base na mesma situação apresentada na questão anterior, explique o que aconteceria com as estações do ano. Nesse caso, no exemplo que foi citado, não haveria essa diferença nas estações do ano, pois a quantidade de radiação recebida pelas diferentes partes do planeta não sofreria variação ao longo do ano por causa do movimento de translação.
Essa pergunta é muito interessante. Imagine 2 observadores no Brasil. Um vive em João Pessoa, na Paraíba, e outro vive em Rio Branco, no Acre. Coloquei até um mapa para vocês se situarem. Então, um mora aqui em João Pessoa, na Paraíba, e o outro mora aqui no Acre. Se ambos acordarem bem cedo para observar o nascer do sol, qual deles verá o sol aparecer primeiro? Essa pergunta é bem interessante. Pense. Observa aqui como se dá o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Observando isso daqui, aonde vocês acham que a pessoa vai ver o sol nascer primeiro? O sol vai ser visto primeiro em João Pessoa, porque a cidade ela fica mais a leste. Como o movimento de rotação ele se dá nesse sentido oeste-leste, essa região será exposta ao sol antes do que a região do Acre, né? Então, tá aqui, deixa eu passar primeiro, deixa eu passar aqui de novo, vamos ver. Tá aqui. Então, essa região vai ser exposta ao sol primeiro, né? Então, o dia vai nascer primeiro em João Pessoa, na Paraíba, do que no Rio Branco, no Acre. Em seu poema Estrela da Manhã, o poeta brasileiro Manuel Bandeira usou Estrela da Manhã para simbolizar a mulher que ama. Eu queria a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Estrela da Manhã, ou Estrela d'Alva, é o nome popular do planeta Vênus, que aparece lá no céu, no início do amanhecer, em certas épocas do ano. Esse mesmo planeta, ao cair da tarde, em outras épocas do ano, é chamado de Estrela da Tarde, nome de outro poema do Manuel Bandeira. Em que direção no céu se encontra o planeta Vênus quando ele recebe cada um desses apelidos populares no Brasil? Bom, quando ele está a leste, o planeta Vênus é visto pela manhã, né? Porque se ele está no leste, a gente vê ele pela manhã. Ele é visto à tarde, quando ele se encontra a oeste, né? Então, apesar de a gente chamar de estrela, ele é um planeta, que é o planeta Vênus. Outra questão muito interessante. Por que denominamos movimento específico dos planetas? Porque o movimento diário aparente e que é comum aos planetas e às estrelas fixas, e, portanto, a todo o universo, é visto como se dirigindo do leste para o oeste. Mas o movimento muito mais lento e singular dos planetas singulares dirige-se no sentido oposto, do oeste para o leste. E, logo, é certo que esses movimentos não podem depender do movimento comum do universo, e devem ser atribuídos aos próprios planetas, e, portanto, são próprios aos planetas de modo genérico. Esse foi dito por Johannes Kepler. A que movimentos do planeta Terra Kepler se refere no texto? Voltem lá no texto e deem uma olhadinha, volta um pouquinho o vídeo. A que movimento da Terra estão relacionados às estações do ano? Explique por que ocorrem as estações do ano. Então, vamos responder uma coisa de cada vez, né? Então, primeira perguntinha. A quais movimentos do planeta Terra Kepler se refere em seu texto? Kepler se refere a 2 movimentos, né? Que é o movimento de rotação, quando ele diz movimento diário aparente. Todo o universo é visto como se dirigindo de leste para oeste, então ele está falando do movimento de rotação. E o movimento de translação, quando ele fala que é um movimento muito mais lento. B. A qual movimento da Terra estão relacionadas as estações do ano? É o movimento de translação. Explique por que ocorrem as estações do ano. Porque a Terra está inclinada em relação ao próprio eixo orbital, e por isso, ao girar em torno do Sol, a quantidade de luz e energia que ela recebe do Sol é desigual nos 2 hemisférios. E isso determina as variações climáticas ao longo do ano que caracterizam as estações do ano. Para finalizar, né, no caderno, faça um desenho esquemático representando o movimento de translação da Terra. Lembre-se, o esquema ele precisa incluir a inclinação do eixo terrestre com relação ao seu próprio plano orbital. Então, lembre-se, a Terra ela não fica assim no universo, ela fica assim. E indicar as 4 estações do ano no hemisfério sul. Então, seu desenho teria que ser mais ou menos assim, né? Quais seriam as estações do ano? Então, o que a gente percebe? Sol, inclinação da Terra, né? Então, aqui nessa época, né? O que a gente está recebendo aqui?
Aqui teria uma maior incidência luminosa no sul, então seria verão, e aqui seria inverno. O sol da última perguntinha. O sol da meia-noite é um fenômeno que ocorre nas regiões polares do planeta durante o verão, quando o sol pode ser visto durante 24 horas por dia. Elabore um esquema para explicar como ocorre esse fenômeno. Vamos entender, né? O esquema ele tem que mostrar que a inclinação da Terra em relação ao sol. O sol da meia-noite ele vai acontecer aqui, né? Por quê? Vai acontecer aqui, mas pode acontecer aqui também. Como o hemisfério sul ou o hemisfério norte, recebendo a maior quantidade de incidência solar, e ele tem que indicar que as regiões polares, por causa da inclinação terrestre, ela vai passar durante 6 meses, ou só durante o dia, que é o caso do sol da meia-noite, ou só durante a noite. Então, durante o verão, né, aqui no hemisfério norte, ocorre o sol da meia-noite aqui no Polo Norte. Então, qualquer dúvida, podem me perguntar. Ou assistam o vídeo quantas vezes forem necessário.